Olá a todos. Você já pensou essa questão? Quem foi René Descartes? Será que ele fez só o plano cartesiano, o discurso do método? Será que ele falou sobre física, sobre música, sobre outros assuntos? Bom, isso que a gente vai tratar aqui no episódio de hoje. Meu nome é Thiago Gimacastro e estamos em mais um episódio do Tianix Podcast. Então, vamos lá, vamos tentar entender essa pergunta. Quem foi René Descartes? Esse episódio faz parte de uma série de episódios em que eu estou divulgando o meu livro, Descartes, Diálogos Musicais, que está disponível gratuitamente no site da Cultura Acadêmica, culturaacademica.com.br. É um selo da editora Unesp, onde você pode baixar o livro gratuitamente, ou se quiser pode encomendar uma versão impressa para você, aquele serviço de impressão por demanda, né? Mas o material está aí gratuito com uma série de outros materiais. O livro é minha tese de doutorado, né? Então, só dá uma olhada no link e vamos então para a nossa questão aqui. Esse, vão, nessa série, não necessariamente eu vou ler trechos do livro, como eu fiz com a série da minha dissertação de mestrado, né, do Compêndio Musical de Descartes, possíveis fontes musicais, né, que vocês podem ver que fazer um pouco diferente. Então, todo episódio vou abordar alguns aspectos específicos do meu trabalho, mas para o trabalho que eu realizei, mas também para uma visão geral, que nem nesse caso. Depende se você tem interesse sobre a relação de Descartes e música, você vai ter uma visão geral do que o Descartes produziu. Essa vai ser a ideia dos episódios, divulgar aspectos do livro, mas também visando um público mais amplo. Então vamos lá. Essa pergunta é interessante porque sempre que fala René Descartes, cartesianismo, para quem está acompanhando em vídeo, eu coloquei uma série de quadros clássicos de Descartes, costuma dizer que tem muitas imagens do cartesianismo. Por quê? Às vezes a pessoa está na área de educação, essa é uma concepção muito cartesiana, ou então está discutindo divulgação científica, essa concepção científica é muito cartesiana. Mas existem tantos cartesianismos, são tantas visões cartesianas, digamos assim, que começa a aparecer uma questão. Mas afinal, o que é o Descartes mesmo? Será que quando eu critico alguma coisa do cartesianismo, eu estou falando de um texto produzido pelo autor, eu estou falando por uma ideia que surgiu do autor, mas a partir da sua recepção pelo grande público, a partir da assimilação do senso comum do grande público, esse é o alvo da crítica, esse é o alvo da análise. Eu estou enfocando mais um aspecto da obra dele, eu estou enfocando outros aspectos, então existem muitas imagens do cartesianismo. E quando a gente pergunta hoje quem foi René Descartes, a gente tem que levar isso em consideração. Não necessariamente quando a pessoa fala, isso é muito cartesiano, por exemplo, talvez se você começar a dialogar e tentar entender o que ela compreende como cartesiano, você vai ver que tem vários cartesianos por aí, vários cartesianismos por aí, quer dizer, cada pessoa que você perguntar, nem sempre as coisas vão bater, né? O que é comum para autores muito clássicos, porque muita coisa se fez em cima das suas obras. A partir do momento que sua obra chega ao público, cada um faz uma leitura, pega elementos que te interessam, desenvolve algum tema, e às vezes quando a gente faz uma crítica, a crítica pode ser inclusive mais ao que foi feito da obra do autor do que o texto do autor. Isso são coisas que a gente tem que ir aprendendo a separar para entender melhor o contexto. Esse trabalho tem sido tão comum que nos últimos 20 anos, mais ou menos, tem saído trabalhos extremamente interessantes refletindo sobre esse tema. Um é o Descartes de la France, do François Ouvy. Infelizmente, esses 3 livros que eu vou mencionar aqui ainda não tem em português, mas vai que um editor queira traduzir, tudo bem. Esse primeiro, do Descartes et la France, Histoire d'une passion nationale, mostra como Descartes foi se tornando, ao longo da história, uma espécie de símbolo nacional francês. E como que isso se deu na história? O autor fala coisas interessantíssimas, como partidos políticos de linhas avidamente divergentes buscando se associar ou não a Descartes. Às vezes ele é uma imagem de negação
como em um certo momento o iluminismo negou alguns aspectos de Descartes, por exemplo. Então é um livro muito interessante porque nos dá uma visão de como, desde a publicação das obras de Descartes, as reações dele na França, a tomada dele como essa imagem nacional é importante, principalmente porque ainda o francês é uma das principais línguas dos estudos cartesianos. Então entender como que o Descartes e a França é muito mais do que um autor francês, de uma certa maneira, é bastante interessante. O Denis Cambuchinet publicou esse livro muito interessante que chama Descartes n'a pas dit, um repertório de falsas ideias sobre o autor do discurso do método, com os elementos úteis e uma certa apologia. Qual que é a ideia? Ele tem várias coisas que a gente atribui a Descartes, mas será que ele realmente disse isso? A ideia de que animais são máquinas sem alma, por exemplo. Então ele vai pegar uma série de visões sobre o que Descartes disse e aprofundar. Será que ele disse isso mesmo ou não? É um trabalho muito interessantíssimo. E o último que eu vou citar, né, l'autorité d'un canon philosophique da Le Cas Descartes, Delphine Antoine Marot. A autora aqui faz um trabalho muito interessante que é entender a autoridade do cânone filosófico, ou seja, como algumas ideias de Descartes foram adentrando o cânone da filosofia. Enquanto essas ideias são deles mesmos, são de autores cartesianos posteriores, e enquanto que o François Zouvi vai pensar o Descartes em relação à França, focando bastante história, mas para quem é da filosofia, vale muito a pena. É um livro, uma obra hoje obrigatória também. O foco dela é essa construção do cânone filosófico, que é atualmente interessante. Então são 3 textos que estão aí para nos fazer repensar quem é René Descartes. E só para, né, de antemão, repensar René Descartes significa uma apologia no sentido de adotar o seu sistema filosófico como o último estágio do pensamento humano. Não é isso, é entender, ter uma visão mais contextualizada do autor e das reverberações históricas em filosofia, tudo mais que o autor teve, tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer primeiro, então, agora, uma pequena biografia para entender o percurso intelectual do Descartes, e depois eu vou, didaticamente, falar um pouco sobre algumas obras principais dele. Posteriormente, cada obra dá um episódio à parte, né? Mas aqui é para ter uma visão geral da obra dele como um todo, né? E alguns elementos biográficos. Bom, ele é autor de 1596, né? Nasceu em La Haye. Atualmente, se não me engano, inclusive a cidade passou a chamar-se Descartes. Ele é o terceiro filho do Joachim Descartes e Jean de Brochard. Né? A mãe dele faleceu quando ele, 13 de maio de 1597, quer dizer, Descartes era novinho, né? Ele foi criado por sua avó materna, Jeanne Sand, com seu irmão e irmãos mais velhos. 1606, mais ou menos 10 anos, vai ao colégio jesuíta de La Flèche, né? Onde ele fica até 1614. Isso está tudo um capítulo que a gente pode fazer um episódio sobre isso depois, mas o colégio La Flèche era um colégio de elite da época, mas de origem jesuíta, ou seja, de origem da ordem jesuíta de Portugal e Espanha. E essa ideia dos jesuítas é muito interessante, porque, claro, enquanto brasileiros, nós temos uma relação complicada por todo o processo colonial que ocorreu no Brasil, toda a América Latina. Só que, exatamente por isso, nós não deveríamos ignorar tudo que foi produzido pelos jesuítas. A melhor questão que a gente tem é entender o pensamento, as ideias dos jesuítas, inclusive para pensar a colonização, pensar a colonialidade. Não é à toa que Portugal e Espanha tinham tanta força naquele momento. Não é à toa que colégios jesuítas aparecem em toda a Europa, vão divulgar uma série de coisas, vão auxiliar, inclusive, o ensino de matemática, por mais que eles muitas vezes se coloquem contra a ciência moderna em alguns momentos, eles, ao mesmo tempo, eram entusiastas dela. Então,
olhar para os jesuítas de uma maneira muito maniqueísta, tanto pelas críticas que Descartes vai fazer a eles, como pela questão de sermos latinos, é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Exatamente, ignorar é a pior coisa que a gente faz. Uma postura decolonial interessante é, inclusive, tá, o que esses caras, qual que é a ideia desses caras, o que eles produziram em termos de filosofia e tudo mais. Entender isso é muito interessante. Ainda mais que Descartes, quando vai fazer uma crítica ao conhecimento, ele vai usar como ponto de referência o Colégio Lafayette. Ele não vai utilizar, por exemplo, a Universidade de Poitiers, onde ele estudou. E isso é bastante interessante. O Lafayette tinha essa ideia como um ápice do conhecimento, por aí vai. Mas voltando aqui, né? Entre 1614 e 1615, ele vai morar nos arredores de Paris, provavelmente não volta para casa, né? Onde é possível que tenha tido um colapso nervoso. No ano seguinte, ele vai para a Universidade de Poitiers estudar direito e assiste algumas aulas de medicina, de dissecação, né? Entre 1616 e 18 provavelmente permanece em Paris, mas em 1618 ele vai para a Holanda e se alista no exército de Maurício de Nassau, onde ele vai conhecer o Zach Bickman e para o qual, em novembro desse ano, para o qual vai escrever o compêndio musical, que é um alvo dos meus estudos. E isso é interessante. O primeiro texto que ele escreve é sobre música. Agora, voltando a essa questão da nossa latinidade, digamos assim, nós conhecemos o nome do Maurício de Nassau por outra coisa, né? Pernambuco, presença dos holandeses no Brasil. Então veja que contexto interessante. Por que a Holanda chamava tanta atenção? Havia ali uma certa potência econômica. Claramente, eles estavam vindo para o Brasil, uma série de coisas. Descartes poderia ter vindo no Brasil, né? Tem até um texto de literatura que imaginam isso. Como seria um Descartes pernambucano. Mas a Holanda ela tinha uma postura, um país muito interessante pelo seguinte: enquanto havia tensões entre países católicos e países reformados, a Holanda era religiosamente neutra. Então, pessoas que livres pensadores poderiam ir para lá, judeus, muitos judeus saíram de Portugal e Espanha, e outras partes da Europa também, mas principalmente no caso dos sefardistas, a região de atual Portugal e Espanha, ou foram lá fundar Nova York, por exemplo, né, nos Estados Unidos, passando pelo Brasil, ou foram para a Holanda, levando seus bens, seu conhecimento. Então, se tornou um polo para pessoas com, digamos, um pensamento independente, mesmo que católicos ou protestantes. E quando a gente junta isso com o potencial econômico que estava ocorrendo ali na Holanda, em termos de empreendimentos, Companhia das Índias e por aí vai, né? Mostra muito interessante. Descartes ir para lá não é à toa. Exatamente porque essa neutralidade religiosa, essa, digamos, laicidade, permitia um certo livre pensamento, mesmo que Descartes sempre foi uma pessoa católica, né, digamos assim. E essa questão dele ter escrito sobre música, para quem já ouviu, conhece o meu trabalho, o meu trabalho acadêmico é exatamente pesquisar essa relação entre ambos, esse tema é interessante, porque estamos vendo o primeiro texto completo de Descartes é sobre música. E aqui dá um spoiler, e é um texto que já mostra uma preocupação sobre paixões. E uma ligeira preocupação sobre o método, mas isso é temas para outros momentos. Vamos lá. Continuando aqui, né? Ele continua essa pesquisa sobre matemática e álgebra. A grande questão do Isaac Bickman é que o Bickman também é um cara que tinha interesse sobre matemática e relacionar matemática e física, né? Lembrando que nesse momento a ideia de que física e matemática são quase sinônimos está sendo construída, entre eles Beckman, Gassendi, Descartes, Fermat e uma série de outros pensadores. Kepler, Galileu, por aí vai. Copérnico, até chegar à síntese newtoniana. Mas vamos continuar aqui, né? Ele continua. Ele teve um certo contato com o Johannes Faulhaber, né? Com Carlos Rosa Cruz. Ele começa a rascunhar a regra 4, tem rascunhos dessa época, em que a regra 4 das regras para a direção do espírito, né? E aqui ele começa a pensar uma teoria geral do método. Em novembro ele tem uma epifania, um colapso nervoso, e os famosos 3 sonhos. A questão do Rosa Cruz vai dar para falar com o passar do tempo, né? Mas é interessante. E aqui
e parte das reflexões dessa época a gente tem nesse Cogitationes Privatae, que é uma espécie de diário, que o Descartes mantinha, escrevendo suas ideias, talvez uma influência do Bickman, que fazia a mesma coisa, talvez. E tem muitos temas, inclusive sobre música. São textos que não são conhecidos pelo grande público, mas normalmente quem vai estudar o desenvolvimento das ideias de Descartes para esse caderno, que chegou até nós graças ao Leibniz e outras figuras históricas interessantes. Continuar. Né? Vamos passar um pouquinho mais à frente. Né? Entre 22 e 23, provavelmente ele volta a Paris e vai se defender de uma acusação, né, de ser membro da Ordem Rosa Cruz. Tem toda uma questão ali que de vez em quando vai retomar, né? Mas o que a gente vê pela biografias não sensacionalistas sobre o caso? Ele teve contato ali, né? Gente, Descartes é uma pessoa normal, teve contato com várias coisas, tinha essa ordem ali. E ele via que essa postura de uma ordem de conhecimento secreto era uma coisa que desagradava frontalmente Descartes, afinal, qual que é a diferença disso de manter o conhecimento secreto para poucos, por aí vai, né? Mas, inclusive, ele faz, quando ele vai ser feito, vai dizer, olha, o que eles falam, tudo o que eles falam não tem nada que não é de acesso público, tudo, é muito mais propaganda, então vai ter essa questão, né? E esse ano, vai sair da questão Rosa Cruz, esse ano ele vai vender uma propriedade que ele herdou da mãe e vai aplicar o dinheiro, que vai dar uma renda modesta, que ele vai usar pela vida inteira, né? Ou seja, ele vivia de renda, né? Basicamente. Com isso, o pai dele tinha um título, né? Seigneur de Perron, né? Era um título senhorial, o título que o pai dele tinha que ele perde, afinal ele não tem mais propriedade, né? Ele pensa em seguir uma carreira jurídica, mas acaba vendo de rei mesmo por um bom tempo. Né? E ele também começa a estender o estudo em Bonamentes, né? O estudo sobre como conduzir bem a mente. É um rascunho que ele não chegou a publicar, né? Mas você vê que algumas ideias que ele já estão sendo elaboradas. Descartes tem um ponto interessante. Ele tem muitas cartas, muitas coisas, a obra dele não é pequena. Mas quando você compara outros autores, parece até meio reduzido, pelo menos o que estou para nós. É que Descartes tinha uma tendência de pensar, refletir as ideias muito tempo antes de efetivamente publicá-las. Né? No final, depois de uma fase, começa a ter uma quantidade de publicações mais contínuas, inclusive devido a certas polêmicas em torno das suas ideias, mas ele tem essa característica. Né? Ele passa um tempo na Itália, provavelmente em Veneza, entre 1623 e 25, pode ter de contato com coisas que estavam acontecendo ali e tal, né? Agora, entre 25 e 26, uma das grandes coisas, quando ele volta para a França, é o encontro com Marin Mersenne, que era um cara que Marin Mersenne, basicamente, é o seguinte, imagina que você, hoje, como você publica uma pesquisa científica, um artigo de filosofia, você procura uma revista especializada, publica, tem revisão para os pares e tal. Um dos indivíduos que fazia o debate científico-filosófico circular no século XVII era Mersenne, porque ele é um cara que conhecia todo mundo, tinha vários interesses. Leu Galileu, traduziu trechos do Galileu e mandou para os amigos, divulgou, depois apoiou a igreja como padre, né? Marin Mersenne era padre. É o cara que vi um cara produzindo alguma coisa sobre algum tema, pô, conheço outro que vai se interessar, apresenta os dois. Ou então coloca um cara que também aborda aquele tema, mas numa postura contrária, faz os caras discutirem. A maioria dos críticos ao Descartes, quem apresentou foi o Mersenne, inclusive. E ele é um cara que discutia com todos os campos de conhecimento. Monteverdi, até ele cobrava muito o compositor Cláudio Monteverdi para publicar um tratado sobre música, por exemplo, sobre composição musical. Então ele é um cara muito fundamental nesse momento, tanto para a obra de Descartes, mas para entender a circulação de ideias do século XVII. Sendo que ele próprio tinha uma era um padre católico, mas tinha um gosto por método experimental. Foi um dos primeiros a
descrever uma experiência e pedir para o leitor repeti-la, e estando de acordo os resultados, ou tendo resultados diferentes, entrar em contato com ele para debater. A ideia da reprodutibilidade na ciência aparece, um dos marcos foi Mahan Mersenne, então um cara extremamente interessante. Talvez até ainda a gente há muita margem para estudos sobre a influência do Mersenne na construção disso que ele chama de filosofia moderna, exatamente porque Thomas Moros, sabe, pessoas muito diferentes ele dialogava. Vamos continuar aqui, né? Nessa época, Descartes também estava pensando em coisas como lei da refração, né, nesse ano. Entre 26 e 28 ele vai retomar o trabalho com as regras para a direção do espírito, que vai pensar em consequências filosóficas da óptica, da álgebra, do mecanicismo, mas vai deixar de trabalhar neles em 28, quando vai mudar para a Holanda. Vai deixar um pouco de lado esse tema. Bom, entre 29 e 30 vai trabalhar com questões metafísicas, e estudando muito elementos de meteoros. Entre 30 e 32 vai para Amsterdã, onde conclui o texto da dióptica dos meteoros, a solução de um problema de papo sobre o lugar geométrico, e começa a trabalhar no Tratado da Luz. 32 e 33 está trabalhando tratado sobre o homem, né? E começa a preparar tanto o Tratado do Homem quanto o Tratado da Luz para publicação. Mecanicista, tudo. Mas qual que é o problema? As ideias de Descartes coadunam com a de Galilei, que herda de Copérnico, né? Kepler, por aí vai. E nesse ano, 1633, entre junho e novembro, temos a condenação do Galileu Galilei pela Inquisição. Um dos resultados do processo inquisitorial, para além de questões de prestígio, posições pessoais, é que as teses estavam proibidas de serem estudadas em universidades. Então, quando Descartes, putz, não vou publicar. É muito curioso ver quando a carta dele, Mersenne, debatendo isso, porque Mersenne também é padre, né? Então você percebe os dois tentando se colocar claramente, não, estamos apoiando a igreja, tudo, né? E isso é interessantíssimo, porque para a época você era treinado a escrever cartas, porque você sabia de antemão que qualquer carta que você escreva é elemento que pode ser usado juridicamente, dependendo se a pessoa para a qual você enviou tem interesse, se alguém localizar aquela carta. Então você já escrevia a carta pensando na interpretação de texto possível, nos afetos que o seu texto movia e possíveis implicações jurídicas. Isso é extremamente interessante. Diga-se passagem que treino de escrita de cartas, mas de mensagens em redes sociais, WhatsApp, seria uma coisa interessante a gente fazer, né, nos dias de hoje. Mas, ok. Mas vejam, Descartes tem ideias que se coadunam com as de Galileu e evita publicar. Então, eu não deveria deixar de ler os textos de Descartes tendo em mente esse contexto, com a condenação do Galileu, com os receios das implicações de suas ideias, ainda mais que ele era católico. Para além das questões da família viver na França, o país católico, tudo, né, dos efeitos disso na universidade, por aí vai. Em muitas teses do Galileu, os países protestantes também é o contrário. Você vê, desde a condenação de ideias de Copérnico, por exemplo, Lutero, Calvino, mesmo os países protestantes tinham problemas com essas teses. Então, além de ler os textos, entendendo a construção de argumentos do autor, é importante talvez ter em mente esse subtexto do receio que os autores nessa época têm de possíveis condenações. Por isso que entender a vida do cara às vezes pode ser interessante. Claro, alguns tipos de pesquisa mais do que outros, mas o contexto histórico eu acho que sempre ajuda, mesmo que para quem for fazer um trabalho acadêmico, por exemplo, sobre Descartes, vai se entrar em algum tipo de argumento, como o argumento das ideias eternas, por exemplo, coisas do gênero. Tendo em mente esse contexto mais amplo, pode ser interessante
para começar a entender as técnicas argumentativas do autor. Porque ele constrói o argumento, o que tem um aspecto lógico, mas às vezes pode ter aspectos também retóricos dentro daquele problema. Isso que chama atenção. Então vamos lá. Né? Mas ele deixa de publicar esse livro. Porém, entre 34 e 36, prepara a publicação do Discurso do Método, que originalmente era só um prefácio do livro Meteoros de Óptica e Geometria, mas se tornou, né, um dos livros. O Discurso do Método sem os ensaios é dos textos mais fundamentais da história da filosofia. Né? Nesse ano nasceu sua filha Francine, e chegou a casar com a mãe dela, né? Mas ele registrou a filha, tudo. Bom, muda-se para Leiden entre 37 e 39, aí onde ele realmente vai publica em julho de 37 e muda para o Haarlem até novembro de 39. E tinha um bom contato com a sua filha, que vai morrer até meados de 1640, né? Ele já, inclusive, inicialmente, o Discurso Método não tinha uma assinatura, isso é interessante. Ele publicou em francês, que é uma coisa diferente, não se publicava em latim. Ele e Montaigne vão criar, digamos, a ideia de publicar textos filosóficos em francês e não em latim, dentro do território da França. E no primeiro momento, na primeira edição, não está exatamente o nome dele, mas ele manda, ele se apresenta, ele lê o texto em público, ele tinha receios dentro desse contexto, mas ele não ficou totalmente anônimo assim, né? Bom, entre 39 muda para o Harley, né? Depois vai trabalhar nas meditações metafísicas logo em seguida. Tem toda uma disputa com o Boetius, a gente pode falar disso em outro momento, e retoma Leiden para supervisionar a publicação, né, das meditações em 1640, que é quando sua filha vai falecer devido a uma febre. Inclusive, tem um monte de lendas em torno do Descartes, no sentido que ele construiu um autômato com, com as formas parecendo a filha dele, pelo trauma da morte da vida. Tem essa questão aí que gerou um monte de questões lendárias e tal, né? Mas fatos da vida, né? Não tinha penicilina, febre na época era difícil. Bom, entre 41 e 43 publica as meditações, né? 41. E ao mesmo tempo ele começa a trabalhar nas objeções e respostas, né? O que acontece? Quando ele escreve texto das meditações metafísicas, ele envia para vários, através do Mersenne, para vários grupos, para lerem, fazerem críticas, tudo. E desde a primeira edição, e aqui ele publicou em latim, primeiramente ele publicou em latim, depois ele vai traduzir para o francês, depois ele vai coordenar uma tradução para o francês, né? Que é muito interessante isso. O discurso foi traduzido, foi publicado em francês, depois ele coordenou uma tradução para o latim, que era a língua internacional, digamos assim, enquanto que as meditações ele publica em latim, principalmente visando a leitura por parte do clero, por parte de pessoas mais estudadas. O discurso era para leitores mais gerais, visando pelo menos, e já publica ele com as objeções, que é muito interessante, com críticas e respostas. Eu não pode ser que exista em português brasileiro uma tradução que tenha todas as objeções junto com as meditações metafísicas. Se tiver, por favor, me apontem, né? Mas eu acho que é uma coisa que em língua portuguesa, não sei em português de Portugal tem, eu sei que existem algumas edições que têm algumas objeções, mas a totalidade das 7 não. E, pessoalmente, eu acho que inclusive falta uma tradução que junte tudo, as meditações, as objeções e para textos, né, por prefácios, pós-fácios, notas de rodapé explicando quem que era o autor da objeção, como que isso impactou ao longo da história da filosofia. Eu acho que isso falta em português de passagem. Mas é muito interessante, porque ele já publica com críticas e respostas críticas. Não é? Interessante isso. Bom,
Ele ia escrever um livro, um texto chamado A Procura da Verdade, né? La Recherche de la Vérité. Gente, meu francês nem sempre é muito bom. É, e depois e começa a trabalhar no livro Princípios de Filosofia, né? E em 42 vai lançar a segunda edição das Meditações, com uma outra edição com as objeções, e por aí vai. Tem essas duas edições, a de 41 e 42, das Meditações Metafísicas, né? E aí, por causa do Voetius, que lança um texto que vai ter toda uma investigação pelo Conselho de Utrecht em relação a Descartes, que visava inclusive queimar suas obras, expulsar da Holanda, né? Mas por que isso não aconteceu? Graças ao príncipe de Orange, que interveio a seu favor. Em maio de 46, muda para Egmont de Rolf. Olha que, olha que interessante, né? Houve essas acusações e poderia ter sido expulso dali, né? E talvez estivesse mais em perigo. Na França, inclusive, porque ele é claramente partidário de algumas teses de Galileu, por mais que a leitura dele de como que do Sol em relação ao movimento da Terra em relação ao Sol é um pouco diferente. Mas tendo esse contexto, a gente vê por que ele preferiu já publicar as objeções em conjunto. Então a gente começa a ver que isso dá margem a pensar em muita coisa, em questão, principalmente não só nos aspectos lógicos da construção do texto dos Descartes, mas em aspectos retóricos que estão lidando com esses riscos. Isso que vale muito a pena a gente pensar, né? E dar mais pesquisas. Bom, entre 43 e 46 começa a correspondência com a princesa Elizabeth de Boêmia, isso dá um outro episódio, né? Publica os princípios pela Elsevier em 1644, né? E aqui tem um ponto interessante. A Elsevier de hoje, que é dona de um monte de revistas científicas, inclusive softwares de catalogação de artigos científicos, é a mesma? Não. Mas era uma editora pequena que publicou Descartes. E depois publicar vários autores modernos extremamente importantes. Então chega um momento que tem um outro grupo que compra essa editora clássica para dizer, né? Olha como que por mais que a ciência ainda hoje trabalhe com revisão de pares, busca uma série de metodologias para evitar questões de autoridade, tudo, a próprio funcionamento do mercado de artigos científicos, como o de Elsevier, usa-se de uma autoridade, da antiguidade desta, a editora que publicou Descartes, sabe, está implícito nessa tomada de nome. E, e aí que, por isso que a metodologia científica, a metodologia das revistas acadêmicas, busca dialogar com esses interesses e tudo mais, mas há uma necessidade de lidar com esse problema, porque ainda é um problema. O próprio fato de você usar um nome clássico como o Elsevier hoje para softwares que catalogam artigos científicos, revistas científicas de extrema importância, é muito interessante, é bem interessante a gente pensar sobre isso. Tem, quer dizer, tem uma retórica no fundo da editora que publicou Descartes, que vai publicar, se não me engano, Locke, vários pensadores modernos. Né? Bom, e aí ele vai ficar na França entre 44 e 49, deve ter ficado desgostoso com aqueles problemas na Holanda, tudo. Começa até que em 46 termina o primeiro rascunho da Passions de l'âme, as paixões da alma, né? E começa a conversar com a rainha Cristina da Suécia. Quem intermediou essa correspondência foi o Chenu, um diplomata ali, né? Que vai que vai ser bastante interessante. Essa presença de. Inclusive, isso é algo muito interessante, né? O fato dele dialogar com vários autores, mas autoras. Porque quando você lê, claro que há uma deferência por elas, claro, quando o Descartes escreve, mas ah, para além do indivíduo Descartes, a gente percebe que é um contexto que permite, principalmente no caso mulheres que tinham certos sobrenomes,
certos vínculos familiares, certas famílias tinham uma certa liberdade de pensamento e tudo mais. É bastante interessante a gente pensar nisso, né? Bom, aí a gente vai para 1647, onde o Descartes é condenado na Universidade de Leiden em abril e maio de 1747. Em junho viaja à França, onde vai conhecer Hobbes, Gassendi, Pascal. Em 48 é entrevistado por Burman, que gerou um texto que é importante para a história do cartesianismo, né? E retorna à França em 48, onde recebe uma pensão do rei da França. Mas, como começa a ter uma série de eventos políticos, volta para a Holanda. Descartes sempre indo para lá e para cá. Em 31 de agosto de 49, ele viaja para visitar a Rainha Cristina, começa a dar aula para ela e falece de pneumonia em 11 de fevereiro de 1650. Estava processo de aplicação da paixão da alma. Então, esse contexto histórico de Descartes. E ver, só esse contexto, essas questões políticas, dá margem de pensar em muita coisa. Agora, vamos fazer agora uma síntese de quais são as principais obras de Descartes, né? Quais são os principais trabalhos. A gente vai falar aqui no geral, discurso do método. Para mim, o Compêndio Musical é uma obra principal, mas aí a gente discutir isso em outro momento, né? As meditações metafísicas, as paixões da alma, as objeções, os princípios de filosofia. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Olha, por exemplo, o primeiro texto que ele publicou não foi o Compêndio Musical, mas foi a Regra para a Direção do Espírito, que ele trabalhou quase uns 9 anos, né? Mas 619 e 628, mas que só foi publicado em latim em 1721, num opúsculo com um texto sobre física e matemática, onde inclusive tinha um compêndio musical também, de outras obras, né? E ali a primeira ideia é que fala de uma ciência universal, onde vai aparecer onde ele vai usar a expressão mateses universales, que é um tema que ele Foucault, por exemplo, já viu esse termo, ou autores da história da ciência, né? Filósofos que vão pensar essa origem da modernidade. É a ideia de uma ciência universal onde ele tem 21 regras que são inspiradas na geometria euclidiana, né? Para guiar o processo de conhecimento. Originalmente, o projeto era 36 regras, mas a obra não foi terminada, né? E o objetivo, isso é importante. Aqui o objetivo é puramente epistemológico, é puramente como conhecer melhor. Não só gnoseológico, ou seja, não só o que é conhecimento, mas como a mente pode conhecer melhor a realidade. E aí a gente tem vários autores modernos, Spinoza, Leibniz, escrevendo textos sobre como dirigir o pensamento, por exemplo. É interessante que isso vai inaugurar essa temática, de certa maneira, na modernidade. Bom, mas é uma aplicação póstuma, mas é um texto importante. Bastante. Teve o Tratado da Luz do Homem, que, né, não foi publicado por causa dos processos contra o Galileu, né, mas vai aparecer público só em 1677, 27 anos após o falecimento de Descartes. No mundo, ele vai propor uma concepção mecanicista do universo, quanto composto por corpúsculos pequenos. Mas ele, por mais que ele posture que tudo seja composto por corpúsculos pequenos, ele diverge dos autores atomistas, como Gassendi, por exemplo. Por quê? Porque ele nega a existência do vácuo, ele nega a existência de um espaço vazio, né? Obras que ele iria escrever em francês. Essa postura de Descartes, escrever em francês, ela tem um tanto revolucionário para a época. Tem um acompanhamento que está acontecendo, por exemplo, na Itália, com autores há algum tempo escrevendo italiano, né? A formação das línguas nacionais, algo que também tem lá Camões em Portugal com os Lusíadas. Mas aqui é muito interessante, porque parte da ideia do Descartes que o grande problema do conhecimento, em geral, não é que poucas pessoas têm capacidade, têm potencialidade de entender ciência, filosofia, de conhecer a realidade. É que nós não somos educados para usar o pensamento. Ou seja, não é um problema
de cunho ontológico, não é um problema de cunho biológico, de que tem pessoas com mais capacidades do que outras, é um problema de educação. E parte do problema que ele via na época é o excesso do uso de argumentos de autoridade. Então, ao escrever em francês, ele busca aquele grupo de leitores que não são necessariamente eclesiásticos, que não têm necessariamente uma formação clássica profunda, mas que para ele, que ele vai instalar em alguns textos, se eles concordarem com seus argumentos, vale até a pena mais do que os sábios, porque os sábios estão tão cheios, decoraram tantos textos que eles não estão olhando para a realidade, estão mais olhando os textos, estão mais olhando para o que a tradição diz sobre o real. Então, trazer obras científicas em língua francesa nesse contexto é uma postura bastante interessante. E, de certa forma, ao usar um vocabulário francês, eu tiro o peso que os conceitos têm no latim, com toda a filosofia medieval, com toda a produção filosófica já existente em latim. Eu evito ter que discutir, digamos, fazer uma limpeza conceitual. Tem vários elementos. Né? Bom, é um texto mecanicismo, defende o heliocentrismo, mas de uma forma bem atenuada em comparação com Galileu. É meio que assim, não é que a Terra se move, é que há toda uma matéria, o éter se move, e quando a Terra está em volta do éter, ela acaba girando junto. Não é que a Terra se movimenta, né? É um pouco diferente. No texto do homem também vai ter uma concepção mecanicista do corpo humano, enquanto uma espécie de autômato, uma espécie de máquina construída por Deus. Ao mesmo tempo que ele vai descrever como que as sensações dos sentidos vão estimular o cérebro, que vai levar esses estímulos à alma, e esta vai responder a estes. Por que ele separa corpo e alma? A alma, nesse sentido, é a nossa parte pensante. A alma aqui é basicamente sentido de mente. Por que ele separa ambos? Do ponto de vista prático, isso resolveu uma série de problemas que a gente teria que entender. Isso dá um outro episódio, como que funcionava a medicina da época, não do ponto de vista da prática da medicina, mas em termos dos conceitos, da construção conceitual. Então, isso permitia trazer essa base, era extremamente interessante. Porém, essa separação é meio complexa, porque, da mesma forma que. Por que Descartes almeja que as disciplinas tenham autonomia? Para aprofundar, para que cada disciplina possa ter maior aprofundamento. Mas significa que a realidade é una? Não. A realidade é una, é uma única realidade que funciona com todas essas regras, mas nós, para nós, devido à maneira como o nosso entendimento funciona, como a gente pode melhor guiar o nosso entendimento, separar as coisas para depois uni-las, analisar, decompor para depois recompor, possibilita, segundo Descartes, um maior grau de entendimento. Então há questões metafísicas. Inclusive tem que lembrar que essa separação, como Descartes fez, é algo que foi criticado pela Igreja Católica, por exemplo, pela Igreja Protestante, viu como teses altamente perigosas. Separação. Mas elas funcionam, elas resolvem uma série de questões de época que a gente tem que ver. Mas aqui tem um ponto que muita gente esquece. Essa separação visa entender a ação da alma, a ação da mente e a ação do corpo como elementos separados. Mas no campo dos afetos, para entender o que é alegria, tristeza, etc., há uma unidade que não pode ser retirada. Ou seja, para entender a anatomia, eu preciso para entender a anatomia, como funciona o pâncreas, eu tiro um pouco a função da mente. Para entender aspectos específicos da mente, eu vou pensar somente. Mas para entender como que a mente afeta, como que as nossas ações afetam o nosso corpo afeta nossas ações e vice-versa, ou seja, afetos, aí eu tenho que unir os dois. Tem que sair em união. Então essa separação metodológica é um pouco mais complexa e visa resolver problemas. Bom, vamos lá. Outra obra foi publicada só postumamente. Aí sim tem um discurso do método, né? Que é esse prefácio que virou um livro à parte, né? E que foi escrito em francês e depois só que foi coordenado pelo próprio Descartes uma tradução para o latim. Bom, o discurso, aqui eu não vou apresentar as teses do discurso, mas só para ter uma visão geral, para quem tiver curiosidade, ele é dividido em 6 partes.
E o que ele visa? Falar em método, como melhor conduzir a razão e pesquisar e buscar a verdade das ciências. Né? Primeira coisa que ele vai trabalhar na a primeira parte, um dos grandes temas que ele vai ter é que o bom senso é a coisa mais bem compartilhada. Que todos nós temos bom senso, a questão é que a gente não é treinado para usar. Há quem diga que depois de Descartes, né, poucos pensadores vão ter coragem de dizer que o bom senso é a coisa mais bem distribuída. Todos nós temos bom senso para Descartes. O problema é que quem parece que não tem bom senso é que não foi educado a utilizá-lo. Olha que radicalidade interessante. Muita gente vai dizer, tá, mas para educar o bom senso, para educar a pessoa, ela tem que ter comida, etc. Sim. Mas quando o texto de Descartes enfatiza nisso, se a gente for ler, inclusive com o nosso conhecimento de hoje, tem que falar, isso para nós hoje isso está implícito. Para poder a pessoa ser educada, ela ela precisa comer, precisa ter saúde, por aí vai. Precisa ter o necessário para viver, né? Mas pensa isso sendo publicado em 1639, a radicalidade que é isso. É extremamente interessante, para muitos um otimismo exagerado, né? Mas não deixa de ser, mas é tocante, de alguma maneira. E eu diria que em tempos polarizados, se é que existe polarização ou não, isso é uma discussão muito complexa, né? Entender, pensar nessa questão da educação, funcionamento do bom senso, é extremamente interessante. Talvez seja até uma forma da gente não ir para uma ideia que precisa necessariamente eliminar o outro. Né? Bom, então, mas nem todos tiveram educação que exercite. Todos nós temos algum nível de bom senso. Ele vai fazer toda uma crítica ao conhecimento vigente, com exceção das matemáticas, porque elas têm fundamentos claros e evidentes. A matemática vai ser esse modelo, digamos assim. Né? O problema do erro, que ele vai desenvolver na segunda parte, é da ausência de educação no método. E aí ele vai apresentar o tal método cartesiano. A gente vai ver isso em outro momento. Na terceira parte, como ele criticou todo o campo do conhecimento, ele vai propor uma moral provisória, quer dizer, aceita as regras da região, tudo. Essa temática tem muita pesquisa em torno dessa moral provisória, mas quando a gente começa a ver esse contexto, essa complexidade, esses processos, tudo, acho que a gente entende melhor porque ele foi tão reticente em adentrar questões morais, apesar que e questões políticas, apesar de que na última obra isso aparece, de certa maneira. Bom, aí ele vai apresentar a ideia de uma dúvida metódica, hiperbólica e radical, que vai aplicar a metafísica e a física. Na quinta parte vai tratar consequências fisiológicas e cosmológicas da ação anterior. Muito do conteúdo, inclusive, do Tratado do Homem da Luz aparece aí, né? E na sexta parte ele vai sintetizar o que foi exposto e falar o objetivo para ele, o que ele almeja, uma filosofia prática, que é o que motiva para a publicação das suas ideias. E quando ele chama essa atenção do prático, tudo, é muito interessante que a gente pense Descartes como um cara altamente teórico, metódico, afastado do mundo, enquanto que na concepção dele, a maneira como ele estava trabalhando era visando uma filosofia extremamente prática e no mundo. E aí a questão, será que também a gente será que quando a gente reproduz esse argumento sobre o Descartes altamente racionalista, afastado do mundo, será que a gente não está se afastando um pouco dos seus textos? E pensando no cartesianismo, que é uma imagem do cartesianismo? Bom, o próximo grande livro são as Meditações sobre a Filosofia Primeira ou Meditações Metafísicas. Né? Teve as duas edições, também dividido em 6 partes. Né? Aqui ele já escreve em latim, visando o público do clero. A primeira parte, tudo isso dá margem a mais episódios.
sobre a necessidade da dúvida hiperbólica para não livrar os preconceitos. Na segunda parte, depois ele vai descobrir o código e depois, ou seja, ele vai duvidar toda a realidade na primeira parte. Aí na segunda, ele propõe um fundamento sólido, claro e distinto para deduzir, para reconstruir a alma, o corpo, a física e a realidade, que é o código. Penso, logo sou. Isso dá margem a muita coisa, mas só para ter uma visão geral, se eu duvido de tudo, eu estou com o pensamento duvidando. Você vai vendo, ele vai acompanhando a dúvida, ele vai duvidando de tudo, os sentidos, da realidade, Deus, tudo, do corpo, da alma. Só que ele percebe o seguinte: pera, pelo pensamento, eu estou pondo toda a realidade em dúvida e em suspenso. Não sei se eu estou dormindo, se eu estou acordado, através do pensamento. Então eu não posso ignorar que claramente sou alguma coisa que pensa. Penso, logo sou. Cogito ergo sum. E a partir dessa verdade intuitiva, dessa intuição de ser algo pensante, ele vai reconstruir a realidade sob esse ponto de dúvida. Da mesma forma que a geometria euclidiana constrói toda a geometria a partir do conceito de ponto. Né? Mas isso dá margem a outro episódio. Sobre esse texto. Né? Aí na terceira parte fala sobre a existência de Deus, vai trazer. Aí a quarta parte, discussão de verdade e falsidade, e aqui é interessantíssimo, porque uma das inovações de Descartes é a preocupação não só em descobrir a verdade, mas uma preocupação com o que é falso também, em separar a verdade da falsidade, porque a filosofia sempre buscou a busca da verdade, mas se a gente não se preocupar com a falsidade, com o erro, não dá para ter um caminho claro à verdade. Né? Dá para ter um método, o método vem de caminho. O caminho para conduzir a razão, se a gente não parar para pensar nas possibilidades de erro. Aí vai falar da natureza corporal, né? Nova prova da existência de Deus, como as verdades geométricas de conhecimento, isso, a diferença, aí nós está a diferença entre intelecção e imaginação, a origem dos erros, a separação do corpo da mente e da sua união. Né? E todas essas obras até aqui, ele acaba dando uma série de fundamentos para a gente matematizar a física. Inclusive, quando ele vai dar uma ideia que a essência da matéria é ser extensa, é ter extensão, extensão pode ser medido, se torna a base, uma base para uma física calcada em matemática, a diferença de uma física aristotélica calcada em lógica, por exemplo. Bom, vamos continuar aqui. Esse mais um pouquinho, né? Aí tem as objeções, só para vocês terem uma ideia, né? A primeira objeção é um teólogo holandês, o Johannes Catterus, e que ele vai discutir a maneira como Descartes fala da existência de Deus e fala, olha, isso é muito parecido com as ideias do Santo Anselmo. Né? Aí Descartes vai responder. Que resposta? Deixa para pensar mais à frente. Bom, a segunda objeção é do Marin Mercier, um conjunto de filósofos e matemáticos, que ele vai falar, olha, o cogito, no fundo, é um silogismo. O logo do penso, logo sou, implica um silogismo. E esse silogismo que Descartes usa, então, faz com que todo o pensamento de Descartes seja circular. E aí a crítica a Descartes. Não estou usando silogismo, é uma verdade intuitiva. Intuição não no sentido místico, mas no sentido de algo que você olha de maneira clara e evidente ao ponto que você concorda com aquela definição. É muito claro e evidente. Não é um raciocínio construído. Né? Bom, Thomas Hobbes, famoso Hominem Lupulis Hominem, né? O homem é o lobo do homem, famoso, que vai criticar o dualismo cartesiano. Antoine Arnaud, que é o teólogo e filósofo francês, que faz uma crítica bastante radical sobre a construção argumentativa do Descartes, né? E ainda levando o problema. Olha, a maneira como você divide a mente e o corpo não coaduna com a filosofia cristã. E aí que tá, por mais que é possível ver uma base religiosa, talvez, da pessoa Descartes como católico,
como vários críticos apontaram, isso não coaduna com a filosofia cristã. Curioso isso, né? É bastante interessante. Bom, aí tem o Pierre Gassendi, que é filósofo, cientista, né, atomista. Gassendi foi extremamente importante. E ele vai dizer, olha, a mente não funciona sem os sentidos, não existe uma mente sem os sentidos, né? E meio que tem essa piadinha, chamava Descartes o Gassendi de mente, ele chamava o Gassendi, desculpa, chamava o Descartes de mente, e o Descartes chamava ele de carne, né? É, essas piadas mostram que, inclusive, é, bom, mais que talvez houvesse uma hostilidade, depende se houvesse uma hostilidade entre as duas pessoas e tal, mas é interessante como os seres humanos são humanos, piadinhas, inclusive no meio acadêmico, né, faz parte. Aí tem a sexta, que é de filósofos e geômetros, que foi compilado por Mersenne, e que vão levantar uma série de problemas sobre a forma como o Descartes utiliza o conceito de clareza e distinção. O fato de serem matemáticos, filósofos e geômetros, pessoas ligadas muito à matemática, e a discussão do problema do livre-arbítrio. Né? E o Pierre Bourdieu, que é outro matemático e jesuíta francês, ele faz uma crítica à ideia de uma a dúvida hiperbólica, essa dúvida metodológica, ou seja, aquilo que, inclusive, a gente pode chamar de ceticismo metodológico. As pessoas falam que usar dúvida é o ceticismo científico, olha, meio complicado. Descartes já está falando de uma dúvida hiperbólica como método no século XVII. O termo ceticismo científico aparece no século XX, no meio da divulgação científica, principalmente. Tanto no trabalho do Carl Sagan, né, mas mas principalmente do Paul Cruz. Inclusive, fica a curiosidade. Da mesma forma que Jesus teve seu Paulo de Tarso, Paul Cruz teve Carl Sagan. Mas é um termo que eu tenho uns problemas com essa expressão ceticismo científico, como é usado na divulgação científica. Primeiro que complica muito. Já existe a expressão ceticismo metodológico, que é essa ideia da dúvida hiperbólica do Descartes. Para que ficar criando mais termos e esse uso do termo ceticismo é um pouco complexo também, mas isso a gente pode fazer em um outro episódio. Eu gosto muito do Carl Sagan como divulgador científico, mas tem algumas questões dele e que vem do trabalho do Paul Cruz que pessoalmente me incomodam um pouco, porque muitos ensaios que ele publicou nos anos 90 sobre ciência já estavam datados. E eu acho um problema isso, quando o divulgador científico ele usa a bibliografia que ele teve na faculdade, os autores que ele conheceu, e não se atualiza. Quer dizer, na hora de falar sobre um tema científico, eu falo através da bibliografia mais atual possível que eu tenha acesso. Quando eu falo de metodologia, aí eu volto para a faculdade, para os divulgadores, não leio os filósofos que propuseram as ideias. Eu acho isso um pouco complicado. Por mais que o trabalho dele seja essencial, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Principalmente que quanto mais isso vai criando termos, parecendo que filosofia é uma coisa, ciência é outra, que as duas não dialogam, não é bem assim, e isso me incomoda um pouco. Bom, vamos lá. Aí, né, objeções e respostas no 641. Aí em 44 vai surgir o livro Princípios de Filosofia, que tem uma escrita radicalmente diferente, porque aqui Descartes estava, de uma certa forma, sistematizando aspectos da sua física e da metafísica, mas construindo uma espécie de dicionário que fazia uma certa limpeza, um certo filtro aristotélico, no sentido de que havia toda uma tradição de comentar Aristóteles. Então, quando qualquer termo que você pega em latim vai remontar a obra de Aristóteles com uma série de leituras consecutivas. E a crítica de Descartes, que você pode concordar ou não, isso é uma outra história, mas para entender Descartes, se a gente entender esse raciocínio, a gente está colocando os conceitos acima da realidade. Não, a gente tem que olhar para as coisas. Então ele vai buscar filtrar o que considerava alguns excessos
de aristotelismo, o que vai dar o vocabulário da ciência e da filosofia moderna. Mesmo os filósofos que vão negar Descartes vão precisar muito do vocabulário que vai aparecer aqui, né? E por isso que é um livro mais didático, que inclusive ele queria que fosse usado nas universidades e tudo. E também tem dentro dessa sistematização críticas, sem ficar citando os críticos aqui, uma postura um pouco diferente, mas vai responder a críticas da época também, né? As suas ideias. E tem outros cadernos, tudo, mas sua última obra, né, é As Paixões da Alma, de 1649, né? Bom, paixões pode, em francês, nesse caso, é sinônimo de afetos, a maneira como Descartes trabalha, né? Ele vai citar o filósofo espanhol, o Juan Luis Vives, né, que veio entre 1493 a 1540, espanhol, né? E, vai, e tem uma coisa curiosa, que na época tinha um cara chamado Marin Courreau de la Chambre, que é um contemporâneo de Descartes, nasceu mais ou menos na mesma época que ele, viveu mais, que ele tem 4 volumes de um título de mesmo nome, As Paixões da Alma. Por quê? Estava em voga essa discussão dos afetos, ou em francês, das paixões. E quando Descartes escreve essa obra, a grande questão para os comentadores que vão buscando por que ele escreve essa obra, porque não é claro o porquê que após o discurso do método de meditações metafísicas ele vai trabalhar nesse texto. No Tratado do Homem ele aborda um pouco a questão dos afetos, porém, e aí é parte do meu trabalho acadêmico, né? Se você verificar os livros, o livro Compêndio Musicae e as cartas sobre música, você vai verificar que ele sempre relaciona a música aos afetos e vai dizer que para aprofundar questões de teoria musical, isso na primeira obra de 1618, Compêndio Musical, ele tem que entender melhor a relação do corpo da alma dos afetos ou paixões para entender os efeitos da música. Então, não é uma obra tão fora assim das temáticas de Descartes quando você começa a ver a totalidade do seu texto, prestar mais atenção no Tratado do Homem, a entender certos elementos da união substancial da alma, entender que aqui vai aparecer, por exemplo, algumas ideias de cunho político, uma certa ética também, né? E isso é bastante interessante. E vai continuar essa questão das paixões, a própria ética de Spinoza, do Spinoza, né, que vai aparecer alguns anos depois, né? Por mais que ele negue uma série de elementos cartesianismo, eu pessoalmente considero um grande cartesiano, na medida em que ele não, ele vai assimilar muita coisa de Descartes, da mesma forma que Descartes vai colocar em dúvida, ele vai absorver aquilo que é interessante, mas tem uma atitude de dúvida, de reflexão, de crítica, né? Nesse ponto eu achei ele um grande cartesiano, né? Colegas espinosistas que me desculpem nessa expressão, mas e ela tem uma obra dividida em 212 artigos, onde a primeira parte, que a primeira questão, umas 50, vai analisar a natureza humana e as ideias das paixões gerais, diferencial. O que é a ação? Ação é aquilo que nós realizamos. Paixão, as paixões são aquilo que nos afeta. Temos a nossa ação e a paixão, aquilo que paixão tem a ver com aquilo que nos afeta. Por isso que paixão e afeto são sinônimos. Vai falar do dualismo, da interação e do mecanismo biológico, porque é algo extremamente importante para Descartes. Cada um dos afetos que nós temos tem efeitos físicos sobre a saúde, por aí vai, da mesma forma que as questões do corpo vão influenciar os nossos afetos também. Né? Por isso que aqui a gente tem que pensar em termos de união do corpo e da alma como uma coisa só, praticamente. Por mais que a gente separe, a razão necessita de uma separação, sendo aqui tanto cartesiano, para entender esses processos. Né? Bom, a segunda parte, que vai do item do artigo 51 a 148, ele vai dizer que todos os afetos, todas as paixões derivam de 6 principais: admiração, amor, ódio, desejo, alegria e tristeza. Ou seja, 6. E aí vai discutir os efeitos fisiológicos destas. Quando ele falou seriam esses os afetos de base.
E afetos derivados como orgulho, vergonha, inveja, coragem, generosidade, entre outros, são derivações desses. Às vezes, união, aí cada caso a caso. Aí são paixões derivadas. Como ele já discutiu o efeito fisiológico das seis principais, os efeitos fisiológicos dessas são também derivados. Né? Aí vai colocar a virtude suprema como a generosidade, vai falar sobre, sobre o que ele entende quanto domínio das paixões, que inclusive é uma coisa que é muito mal comentada, às vezes comentários muito gerais sobre Descartes tendem a se equivocar um pouco sobre isso, né? Mas dá tempo para o próximo episódio. E é um texto bastante prático, porque para que você conhece as paixões? Lembra da questão da filosofia prática? Para ter uma vida melhor. E a questão da generosidade, porque a generosidade torna o indivíduo uma vida mais potente, uma vida mais intensa, digamos assim. Né? É uma preocupação com a vida em si, como viver. Daí que, de uma certa forma, aqui temos uma moral. Uma moral que é calcada não nos costumes, mas nos nossos afetos. Caminho que vários outros filósofos vão dizer depois. Já citado Spinoza. Quanto que as psicologias também não trabalham em torno dessa ideia, fica a questão aí, né? Bom, curiosamente, né, esse Marranco Rua de la Chambre que tinha comentado, ele era o cara que. Vou voltar aqueles slides. Ele publica um tratado em 4 volumes sobre as paixões também e dialoga com Descartes, mas de uma certa maneira os trabalhos Descartes também está dialogando com ele, porque ele teve a oportunidade de ver o primeiro. Quando você vê fotos dos dois, parece irmãos gêmeos, porque você vê que a moda da época de cabelos e barba era muito parecida, né? Bom, mas é um trecho, um texto bastante interessante que tem um diálogo, inclusive quando você lê a sexta meditação, que fala da união substancial do homem como esse conjunto de corpo e alma, é a base toda para pensar as paixões. Bem, essa é uma apresentação geral, a gente vai fazer mais para frente, não tem data, esse livro, se você ver a última vez que saiu o episódio de hoje, demorou muito, né, mas vamos fazer mais para frente, mais episódios tal, para ir apresentando as ideias de Descartes e eu vou trazendo elementos do meu trabalho acadêmico. O mais difícil são as partes mais especificamente musicais, porque há uma série de dificuldades nas redes sociais como um todo, seja YouTube, seja Spotify, em usar a trilha sonora. E aí fica um pouco difícil, mas vamos analisar, vamos pensar. Felizmente, hoje discutir sobre música é muito difícil nas redes sociais, extremamente difícil. Bom, e se você quiser se informar mais sobre Descartes, vou indicar uma pequena. Vou indicar alguns livros aqui, né, mais de um. Olha, o livro Descartes, A Metafísica da Modernidade, do Franklin Leopoldo Silva, Cultura Moderna, é um livro, não é um livro longo, o professor Franklin escreve de uma maneira muito bom de ler, né? E ele não é uma biografia, mas ele indica as principais ideias de Descartes, como elas dialogam com as ideias que estavam vigentes na época. É uma introdução muito bem feita, muito boa de ler, inclusive. É muito bem escrito. Para quem quiser conhecer a vida do Descartes, tem um livro clássico que é La vie de Monsieur Descartes, por Adrien Baillet, que. Nossa, meu francês tá uma beleza. Que é uma biografia, texto clássico. Teve a Anne Bispo, ela fez uma edição recente, uma série de comentários críticos, notas de rodapé, que eu ainda não tive acesso. Inclusive, se alguém quiser me dar de presente, fica aí o convite. Brincadeira. Mas é um texto clássico, porque isso a gente pode falar em outro momento, mas muito da maneira como se lê Descartes, como se escolhe os temas principais da obra de Descartes, tem a ver com essa primeira bibliografia que visava defender Descartes da sua condenação inquisitorial pós-mortem, a condenação das suas obras, fazendo uma seleção, em grande parte, mostrando como um bom católico.
Então é uma obra que, inclusive, para quem é especificamente da filosofia, quer fazer trabalhos, vale a pena dar uma olhada no material crítico em artigos sobre Bailey e tudo, porque a gente entende um pouco o contexto. Bom, tem textos mais recentes, dois em português e um em inglês, né? Que são biografias, né? Tem a Descartes, a biografia, foi traduzido em português, da Genevieve Rod Lewis, que é muito interessante, é, bebe muita coisa do Bailey, mas através das pesquisas da época que o livro foi publicado, lá pelos anos 90, né, atualizava uma série de questões a partir de pesquisas recentes, é muito legal. Tem um trabalho fenomenal do Stephen Gaukroger, que é Descartes, uma biografia intelectual. É um professor estadunidense e ele é um autor com bastante renome dentro da área da história da ciência, filosofia moderna também. E ele faz uma biografia intelectual. Ele tanto faz uma biografia, mas ele vai mostrando a gênese a maneira como o pensamento de Descartes foi sendo construído ao longo do tempo, com quais autores que ele dialogava, o que era ensinado no colégio jesuíta. É um livro grande, mas muito bom. E tem também o trabalho do Desmond Clark, Descartes, a Biography, que ainda não foi traduzido para o português, mas é um trabalho também muito bom, também fazendo uma biografia, mas discutindo as obras, com algumas posições diferentes do Gal Croger, mas Desmond Clark é outro acadêmico muito bom no campo, até se eu não até um pouco mais ligado à história da ciência do que da filosofia, inclusive. Então são trechos para o texto mais curto, didático, Descartes, a Metafísica da Modernidade. Duas biografias em português da Rod Lewis, a da Rod Lewis e do Gal Croger, ajuda muito a entender o contexto e como as ideias de Descartes estão dialogando com esse contexto. Tem o texto, a ótima biografia também escrita pelo Desmond Clark, né? E para quem quiser fazer um trabalho acadêmico mais pesado, vale a pena dar uma olhada é um, originalmente eram 2 volumes bastante grossos, né? Tal, um livro bem grande, né? Mas vale a pena porque é meio que assim, a fonte das primeiras leituras influenciou muito. Inclusive porque, da mesma forma que Descartes sempre conta a sua história nos livros, é comum textos sobre Descartes às vezes fazerem um pouco esse percurso também. Bom, esse é o objetivo, então, que eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre essa figura de Descartes. E nos próximos episódios, que não tem data ainda para. Vai saindo. Vai sair quando tem que sair, né? O mago sempre chega, como diria Gandalf, né? Sempre chega na hora certa, onde a gente vai discutir uma série de temas. Tanto onde aos poucos eu vou trazendo os elementos que eu trabalhei nesse meu livro, quem tiver curiosidade, é só baixar ali, fico muito grato se fizer, inclusive. Mas também apresentar ideias gerais, por exemplo, podendo fazer episódios sobre uma Hammersene, quem ele era, quais são suas ideias principais, Gassendi, é, e outros contextos que vão servir para todo mundo, mas servir também para quem tem mais interesse, né? E como já apresentei, eu tenho essa hipótese que eu defendo na minha tese de que os textos sobre músicas ajudam a entender um pouco o fio condutor desse pensamento, né? Mas aí vamos discutindo isso um pouco. Tudo bem? Muito obrigado a todos. Até o próximo episódio.